Nêurons, a nova entidade do pensamento. A prova que o mundo físico é o túmulo das ideias, e isso de se colocar no lugar do outro. Vamos começar pelo final, né? Por que eu faço entrelaçamentos de assuntos que parecem não ter conexão, mas sim tem. Isso aí é para aguçar o seu mental abstrato, lhe impulsionar, excitar esse pensamento divino, que ele não tem endereço. Nós não vamos chegar lá nos endereços, né? Se alguém tem lugar. Então, quanto mais você mistura as coisas, isso convida você a pensar de uma forma acima do racional. Por isso que eu faço essa suposta confusão com os ouvintes, mas tem muito boa intenção. Pode ter certeza que vocês vão lucrar muito em saber distinguir. É como você está dentro de uma empresa. É atender portão, porta, atender telefone, atender a caixa, atender o código, atender a planilha, tudo na mesma hora. E isso faz seu cérebro e sua psique se desenvolver. Está pronto para tudo, qualquer batalha, guerra, que seja. Mas o que é esse termo nêurons que vem agora caindo da árvore? Eu conversava com um amigo que ele disse que, com dificuldade de dormir, quando ele fechava os olhos, ele via uma forma. Perceba, quando você fecha os olhos, você não está mais pensando fora. Você está junto com o pensamento original. Quando você abre os olhos, você tem um filtro que se sobrepõe ao pensamento. Então, esse meu amigo, o Anderson Matheus Gomes, meu colega de trabalho, inclusive é meu encarregado, ele dizia que isso perturbava ele. E eu percebi que eu também via isso, exatamente como ele descrevera. Então, isso pertence ao mundo de todos. É aquilo que está sendo feito no social, coletivamente. E isso é em paralelo, por exemplo, ser humano é em paralelo com todos, independente do seu grau de instrução, a sua família, seu sobrenome, seu nome, suas posições sociais e a sua capacidade intelectual. Ser humano é concomitante. Todos funcionam da mesma maneira, com variações. Por quê? Porque cada um tem um tempo, por exemplo, quem caminhou mais está mais exercitado e mais com seus músculos mais contornados do que aquele que chegou agora. Ele tem muito que caminhar ainda. Quando ele caminhar a distância que o outro caminhou, ele vai entender o outro. Mas como? Ele não tem como entender o outro, porque o outro é outro. O único outro que a sua consciência conhece é você, que é o outro da consciência. Então, se você vai se colocar no lugar do outro, o outro não tem lugar, o outro está ocupando o espaço do tudo, em todas as partes, em todas as partículas, pedaços desse tudo, que se transformou um ser. Um ser, ele não é nada. Um ser, para o universo, ele é a mesma forma que quando você vai contar grandes valores de dinheiro, as moedas atrapalham. A moeda só vai ter grande valor quando ela somar o total. Todas as moedas juntas. Uma moeda não vale muito. Então, o que acontece com o plano físico? Por exemplo, eu estou olhando para uma árvore. Atrás tem uma serpente. Eu não consigo ver. E aquela serpente está vindo em direção ao solo e vai parar na minha casa. Eu não consigo prever isso com o plano físico, a não ser que eu estivesse fora do físico. Por exemplo, uma casa, ela está pegando fogo nos fundos. Se você não vê fumaça, está ali um curto tímido, entendeu? Vou falar de timidez. Você não vê, você vai ver quando a casa estiver em cinzas. Corpo físico também, não adianta o camarada ficar olhando pelo comportamento, o corpo físico ele pode estar todo podre por dentro e o médico é obrigado a fazer um exame.
Em questões espiritualistas ou espirituais, como é que seria esse exame? Você ir na íntegra com os equipamentos adequados, diretos, experiência direta. Mas o povo não aceita isso. Daí que entra a nova entidade Neurons. Por quê? Da mesma forma que você se apega a um ser humano, nas questões conjugais, você transforma ele numa entidade em você. Essa entidade que reflete por que um neurônio fantasmagórico. Porque hoje só falamos com convicção quando tem a ver com intelecto, com intelecto cerebral. Se o cérebro não entende, não existe ou não pode ser verdade. Precisa ver você discutir com os terapeutas, com os psicólogos, com os sacerdotes, de qualquer ideologia. Você não consegue ir para trás, para frente, para cima, para o lado, para lugar nenhum. Você estanca. Então, a melhor forma é fazer como o universo, separar tudo e cada um evoluir, depois voltar e tentar, né, dar conta sozinho. Mas você nunca fica sozinho quando o ponto se mexe. Então, você não pode se queixar num divã que você se sente só. Porque você só não está entendendo o só, que é você mesmo. Então, o que acontece no plano físico? Vou mostrar outra imagem. Está nublado, tem, né, vamos dizer, uma desconfiança que é dia, porque tem luz. Mas eu não estou definindo a fonte da luz, que é o sol. Mas um dia eu vi o sol, eu crio memória. Mas se eu me esqueci, como aconteceu com o ser humano e a sua condição humana, e o que é a humanidade, o que é realmente a verdadeira família cósmica, se você se esqueceu, como é que você vai saber se aquilo que está atrás da distorção da nuvem é um sol? Não saberá. Então, para você se colocar no lugar do outro, né, voltando ao assunto, primeiro o outro teria que ter um lugar. Ele não tem um lugar fixo porque ele está móvel. E no você falar outro, não tem como outro porque o outro não é você. Você está vivendo uma experiência, uma parte do todo está vivendo em você e só conhece o outro que é você, que é o ego, que não é eu. Então você nunca vai ver, nunca vai cair na chacota dos caras que querem vir te resolver. Eu ainda falei, se eu não gosta do número 6, o 66, para você chegar no 67, você vai ter que passar por ele, senão não é 67. Volta a ser 66. Então tem muita coisa aí interessante. Por exemplo, essa entidade que nós estamos dando, eu e meu amigo, dando um nome próprio para definir, só para catalogar, eu, com muito assombro, vi relatos, ouvi, na verdade, de pessoas que, com o uso dos rituais xamânicos, da ritualista xamânica, a ayahuasca, e eles veram a mesma coisa. Por quê? Porque preocupação diária com o que eu vou comer, com o trabalho, querendo fazer tudo perfeito, cria uma imagem, um estereótipo como você quer se dedicar àquela pessoa, àquele lugar, aquilo vira um looping, como se um disco estivesse constantemente, né, arranhado e tocando. Mas você não entende isso, porque você acha que é coisa do cérebro, que é uma imaginação. Não é. Você está alimentando aquilo, o pensamento. Tudo é mental, então o pensamento que alimenta as coisas, não você está alimentando o pensamento está se alimentando de você. Só que quando você abre os olhos, volta a dizer, você tem uma sobreposição entre duas coisas e você jamais vai ter discernimento, porque você confunde a imagem com a ação, que é o pensamento. Então fica aquela mistureba, então você não sabe se você está vendo com o olho aberto ou que aquilo ali é parte do panorama, do horizonte, dos eventos físicos. A fisicalidade é justamente você parar um pouco de pensar. É a estática mesmo, é a pedra, Pedro, Pito, Prithvi, ok? Desculpa o gaguejar, porque é isso aí, é o pensamento misturado com o filtro físico do cérebro. Quando você saber discernir essas coisas, você vai estar vivendo em 7 planos, com consciência. Paz reverencial a todos.